Dor crônica, fisioterapia e desenvolvimento profissional. Seja muito bem-vindo, muito boa noite. Seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Physio Insight, um projeto onde eu falo o que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. E hoje a gente vai conversar com um convidado muito especial, direto de Betim, Minas Gerais. Já já ele entra aí e a gente vai convidá-lo para estar com a gente ao vivo, beleza, pessoal? Já vai aproveitando e vai me falando de onde vocês falam aqui nos comentários, e se você tiver qualquer pergunta, pode mandar por aqui, beleza? Muito boa noite, Gesiele, Sara, Wilson Cruzeiro. Vou fixar os comentários aqui, tá? Vou fixar o título da live aqui nos comentários. Se tiverem perguntas, mandem aqui embaixo. Já quando ele entrar aí, sempre com o meu copinho do Bahia, apesar de ter tomado no clássico. Muito boa noite, grande Lucas. Boa noite, Caião. Tudo jóia, meu querido? Tudo em paz, graças a Deus. E por aí? E aqui também, super tranquilo. Tá aí, os filhos estão por perto? Não, estão presos ali no quarto junto com a mãe cuidando das ferinhas. Mas se aparecer por aí, não tem problema nenhum. Vida real, tá, meu parceiro? Tranquilo. Muito obrigado pelo seu tempo aí. A gente sabe que é difícil a gente encarar o dia inteiro de atendimentos e ainda assim de noite ter um terceiro turno de estudo, de compartilhamento de conteúdo. Obrigado pela disponibilidade, beleza? Tranquilar. Uma honra participar aqui. Lucas, me fala aí do início e com riqueza de detalhes. Onde você trabalha, com o que você trabalha, qual é a sua história, qual foi a sua trajetória profissional até chegar nesse patamar aí. Então vamos lá. Se a gente for considerar a minha vontade de ajudar as pessoas, ela vem desde o início, né? Desde que eu era um menininho, desde que eu era novinho, eu sempre gostei de ajudar o próximo. Eu tinha muito isso convicto em mim. Então, quando eu tinha lá os meus 16 anos para cima, eu já pensava, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa nessa área da saúde. E a gente sempre pensa assim, a área da saúde vira médico. Mas eu falava, poxa, eu não gosto de hospital, não preciso de sonhar com um rio de dinheiro, que a gente pode conseguir isso em qualquer profissão, né? Mas se eu não vou estar feliz, se eu vou estar num ambiente hospitalar que eu não gosto. Então eu pensei, poxa, eu acho que eu vou me dar bem nessa tal dessa fisioterapia aí. Pesquisei um pouquinho sobre ela e me embarquei e fui de cabeça, né? Então, eu trabalho aqui em Betim mesmo, Minas Gerais. É uma cidade até grande, se a gente for olhar, 400 mais mil habitantes. Então é um lugarzinho bem, assim, tem bastante paciente, se a gente for considerar, e tem paciente para todo mundo, né? Pessoas com dor é o que não vai faltar. Então, a minha intenção sempre foi, aos pouquinhos, conseguir melhorar a qualidade de vida e diminuir a dor do próximo. Então, foi uma das coisas que me fez gostar, desde a época da graduação, muito mais dessa área musculoesquelética mesmo, da área da ortopedia. Fiz ali os cursos, não, né? Fiz toda a parte dentro da graduação, que a gente via todas as possibilidades de matérias. E aí eu falei, ó, realmente, excluo essa, excluo aquela, é ortopedia musculoesquelética. Então, comecei como, assim, antes de formar um pouquinho, eu fiz um estágio, uma época, numa clínica de fisioterapia aqui em Betim, e rapidamente eu fui crescendo um pouquinho lá dentro. A gente teve uma oportunidade, meu pai, ele comprou uma parte dentro daquela clínica, virou sócio, e assim que eu formei, eu já estava trabalhando lá, e aí, aos pouquinhos, foi evoluindo. Eu conheci a minha esposa na graduação, né? Foi uma coisa maravilhosa que a graduação me deu. Ela era realmente da minha sala, não era nem alguém ali aleatória da faculdade, não. Ela era da minha sala. E a gente brinca que nós nos conhecemos no sexto período, porque antes de lá parecia que a gente nem olhava um para a cara do outro, sabe? E, de repente, a gente começou a se dar bem, começamos a namorar e ela também fez estágio lá um tempo na clínica, formamos, começamos a trabalhar até que teve aquela oportunidade da gente dividir em várias vezes e conquistar esse sonho de ter a nossa clínica própria, né? Era uma clínica que atendia e ainda atende hoje, basicamente pelo convênio, então tem sempre aqueles profissionais de apoio ali para fazer esses atendimentos. Então, lembrando aqui, pessoal, a gente sabe que o convênio ele não consegue dar o máximo para o paciente, até mesmo porque fica naquela eterna luta. O convênio ele paga pouco, então o profissional não entrega tanto, tem que atender muito, não podendo dar o seu máximo para fazer
valer a pena, né? Então fica aquela briga, cada um empurrando e não sai do lugar. Então tem aqueles pacientes que acabam que sofrem com isso também, né? Então hoje em dia eu não atendo mais pelo convênio, a gente tem uma equipe da clínica, a gente organiza os atendimentos para serem da melhor forma possível dentro do que o dinheiro lhe permite, tanto bom para o paciente, tanto bom para o nosso profissional que está atendendo com a gente. Então, eu tenho atendido basicamente dessa forma, com um atendimento particular de um tempo para cá, tá? Mas foi enriquecedor, ajudou muito essa época que eu tive a experiência de atender os pacientes pelo convênio, me ajudou muito, me ajudou nessa questão de criar empatia, essa facilidade de conversar com o paciente, de lidar com todo tipo de, vamos colocar assim, de público, né? Tinha pessoas com um pouco mais de dinheiro, tinha pessoas mais humildes, mas que precisavam de uma entrega maior. Então, foi interessante, me ajudou bastante nesse quesito. Então, hoje em dia, é basicamente isso. Eu tenho atendido com a parte musculoesquelética, principalmente dentro da área da dor crônica, e sempre um pezinho a mais, puxando um pouquinho ali mais para o lado da coluna. Mas sempre que aparece aquele paciente, eu tenho dor no ombro, eu tenho dor no quadril, eu tenho dor no joelho, eu tenho toda a condição, estudo para conseguir atender aquela pessoa. Até mesmo que a gente não vai atender especialidade, eu atendo só joelho, eu atendo só cotovelo. Não, eu atendo a dor crônica, eu vou atender o paciente dependente do prognóstico dele, né? Seria Maravilha. basicamente isso, Caio. Não, basicamente não, tem muita coisa Ei, complexa aí que você está lidando muito bem. Parabéns por isso, Lucas. E se a gente for pensar em plano de saúde assim, você está no melhor cenário possível, porque às vezes o cara tá atendendo plano de saúde e ele tá na assistência o tempo todo, sem tempo de estar olhando o negócio de fora, né? E parece que você está fazendo isso muito bem, porque construiu equipe, sim, né? Terceirizou o atendimento, e eu vi lá também que você tem algumas frequência de reuniões com a equipe, né? Onde você ministra algumas aulas, alguns treinamentos. E assim, para o que eu penso de plano de saúde, ele seria o melhor cenário possível, né? Porque tem um cara mais experiente guiando os profissionais que estão atendendo pelo plano de saúde para que ele preste o melhor serviço no tempo que o plano de saúde permite que seja remunerado, né? Então, parabéns por exatamente. isso aí. Algum adendo para colocar aí nessa minha fala? Não, Caio, é basicamente isso, que quando você está ali na área do plano de saúde, às vezes você tem menos experiência, tem uma bagagem menor, e quando você pega alguém mais experiente para poder passar um pouquinho, vamos colocar o caminho das pedras, ou Sim, facilitar a organização ali do que fazer e do que não fazer em cada caso, ajuda bastante. Né? Então, é. acredito que seja isso que eu tenho feito por eles lá, realmente passando esses grupos de discussões que a gente tanto discute, tanto a parte prática, tanto a parte teórica da fisioterapia musculoesquelética. Isso aí, muito bom. E nessa caminhada aí, Lucas, como foi que você me conheceu? Onde é que eu apareci? Como é que eu surgi aí para você? Caião, foi quase que aquela bruxaria do Google, quando alguém me falou de você, eu nem digitei nada, começou a aparecer propaganda sua, então teve uma mistura dos dois. Então eu te conheci basicamente pelo Kellerman, que é um dos mentorados também. Eu já tinha Hum. feito um ou dois cursos online com ele, então já conhecia, já trocava umas ideias. Eu vi que, poxa, esse cara ele manja pra caramba, eu vou colar nele. Aí a gente trocava umas figurinhas lá, tirava umas duvidazinhas com ele no WhatsApp, e aí ele acabou falando muito bem de você, que tinha o BeExpert, na época nem existia a mentoria, né? E aí eu fui, dei uma pesquisadazinha, começou a aparecer as propagandas, comecei a olhar um pouquinho sobre você, olhei seu Instagram, dar aquela busca geral ali, olhe um pouco o que tem na formação, e aí de repente falei, poxa, eu acho que vai me agregar bastante. Mesmo eu já tendo uma certa bagagem, uma certa teoria, já tendo feito outros cursos, eu tenho certeza que isso aqui vai me ajudar a organizar as ideias, para não tentar, vamos colocar assim, quando a gente faz muito curso, a gente fica com um emaranhado de informação e a gente não sabe muito bem quando chega o paciente o que fazer, ou a gente tenta fazer um pouquinho de tudo, e na maioria das vezes isso não dá certo. Então eu vi que o seu curso ele iria me ajudar nisso, a organizar as ideias e saber exatamente o que fazer, qual técnica utilizar. Isso aí, show de bola. Lucas, é engraçado porque às vezes a gente conversa com os colegas e os colegas eles estão nessa saga também, né, de procurar o próximo curso, o próximo curso, o próximo curso. Aí eu quero te perguntar duas coisas, né? Assim como você, outros colegas vieram de outros cursos, assim como o Kellerman, né, que vocês se encontraram em outro curso. E as duas coisas são as seguintes. A primeira é qual foi a decisão de compra, né? Porque antes eu vou parafrasear o que você disse aí sobre o algoritmo,
que eu brinco com os profissionais que o algoritmo escuta a gente. E eu quero que você faça uma analogia agora aí, você que está assistindo, eu e o Lucas. Quantas vezes você já falou, ai não, eu tô precisando de um sapato. Aí você rola o feed do Instagram, e o Instagram vai lá e começa a aparecer sapato, loja. E, rapaz, o algoritmo escuta você. É impressionante. E é por isso que eu brinco que vocês não podem negligenciar o Audience Insights, que é a ferramenta de anúncios lá do Facebook e do Instagram, né? Porque se não fosse os anúncios, né, provavelmente o Lucas não estaria aqui comigo e por aí vai. Então isso serve também não só para captação de alunos, mas também para captação de pacientes. Voltando ao ponto, Lucas, ponto 1, você me assistia, você via, você achou que eu poderia agregar, mas qual foi o estalo para a decisão de compra? E o ponto 2, uma vez comprado, o que é que você viu de diferente dos outros cursos que a gente tem no mercado aí? Entendi. Então, eu lembro que antes de realmente fazer a compra, eu dei uma olhada no curso, a gente clica lá no Hotmart, vê um pouquinho todas as aulas, o que tem descrito, né? A gente sempre dá essa olhada lá para ter uma ideia, ó, isso aqui é bacana, isso aqui é interessante. Além disso, eu também fiquei ali dando uma pesquisada na rede social, que é onde você realmente fala muito, principalmente aqui no Instagram. Então, teve um vídeo, se eu não me engano, alguns dos mentorados também tinham dito a mesma coisa, que foi quando você falou da pessoa que é o caçador de bloqueio mecânico, né? Quando você faz algum outro curso, principalmente os cursos de 3 letras, que fica naquele raciocínio completamente mecânico e fica travado naquilo, e aí quando o paciente, de repente, ele não melhora com algo que você está acostumado a fazer, você fica, poxa, agora? Para que lado que eu vou? E você tinha falado num post exatamente sobre isso. Você vai ser caçador de bloqueio mecânico pro resto da vida? Você só vai tratar isso? Até onde? Até quando, né? Então, porra, é verdade. Eu acho que aqui vai estar o próximo passo mesmo. Tá me faltando organizar as ideias e saber o que mais fazer pelos pacientes, além de tentar achar um bloqueio mecânico, né? A gente vê que é um outro mundo gigantesco por trás disso tudo. Isso aí, show de bola. Tá, esse foi o estalo. E aí, uma vez que você entrou, o que é que você viu de diferente lá? Ah, sim. Poxa, eu lembro que logo no iniciozinho você já fala daquela questão da estratificação dos pacientes, né? De você tentar pegar cada tipo de paciente e colocar em um subgrupo específico. E é uma virada de chave monstra. Além de várias outras etapas e partes ali dentro do curso, isso me chamou muita atenção. É uma das primeiras aulas que ela fala basicamente que você tem um paciente específico de acordo com os sintomas dele e principalmente da história que ele vai estar ali te contando. Você vai tentar encaixar ele em algum dos subgrupos para saber qual que vai ser a melhor técnica, qual que é o prognóstico, quanto tempo mais ou menos aquele paciente vai melhorar, e qual que vai ser o desfecho provável. Então você, além de ter essa tranquilidade, isso realmente te ajuda a ter essa facilidade de comunicar com o paciente, tá? Alinhar as expectativas. Olha, paciente, você apresenta isso, isso e aquilo, você está no subgrupo tal, e provavelmente o seu tratamento ele vai ser cerca de 3 meses ou 3 meses, que você realmente vai começar a ter que vai ser realmente o tempo de duração do seu tratamento, aqui que a gente vai ter realmente a melhora, e eu vou estar te acompanhando durante esse período, e além dessa questão de facilitar a comunicação com o paciente, tem muitas aulas que a gente aprende, tanto de você passando alguma facilitação de comunicação, mas principalmente vendo você atender, que é algo que é fantástico, que a gente realmente vê a pessoa atendendo ali ao vivo, o quanto que a gente ainda tem que melhorar naquela comunicação. Tanto passar a informação de forma certa, no momento certo para o paciente absorver, que às vezes a gente tem o paciente está falando algumas coisas, está turbilhando uma porrada de coisas na sua cabeça, ó, eu tenho que falar isso, não, eu posso falar aquilo, isso aqui eu acho que vai ajudar. Aí você tem que aprender, porra, não interrompe, calma, respira, espera a hora do paciente e passa as informações naquele momento certo, não é socar tudo quanto é tipo de raciocínio ou de quebra de crença ali direto para o paciente. E no final, você, além de explicar isso tudo para ele da melhor forma possível para ele absorver aquilo, como que você vai vender o seu plano? Que o vender o plano, aquele pacote, não vai ser bom só para você, por questão financeira não, mas para o paciente, para ele ter o tempo certo de acompanhamento, para também esperar as possíveis pioras que a gente acaba encontrando, né, os flare-ups na dor crônica. Então isso facilitou muito a
a minha venda assim, a tranquilidade de vender o tratamento e de fazer que ele aconteça ao longo do tempo. Tem sido realmente muito bom. Maravilha. Essa é a essência do que eu tento passar, Lucas. Obrigado mesmo pelas palavras. Mas assim, dentre essas aulas que você assistiu, lá do BExpert ainda, sem falar nada da mentoria, qual foi a favorita? Qual que foi, caramba, tenho que assistir isso de novo e de novo e de novo, que realmente você fez valer aquela orientação lá do manual? Qual que você mais achou valiosa? Porra. Então, voltando mais uma vez naquela questão da estratificação dos pacientes. Assim, um adendo, uma observação. Todas as aulas que você faz, o atendimento ali online da pessoa, é sempre muito bom, porque a gente vê toda a teoria sendo colocada em prática. Né? Isso realmente é um diferencial gigante. Tem várias aulas lá dentro para atender coluna, para atender a região lombar, para atender cervical, torácica, extremidade, e é realmente muito bom. Mas teve uma aula que você pegou, não lembro, com algum dos mentorados hoje em dia também, uma aula lá atrás que você também pega, mais uma vez, a estratificação, essa questão de dividir os pacientes em subgrupos, e você vai falando ponto a ponto a melhor forma de tratar, a melhor forma o tempo de duração médio daquele tratamento, e por aí vai. Porque, voltando mais uma vez, é realmente muito bom a gente ter essa ideia encaixada. É mais fácil de vender o plano para o paciente e é mais fácil de você saber o que você vai fazer com ele. Faz uma diferença gigante, ao invés de você falar, poxa, tá parecendo um bloqueio de movimento ali, aí eu vou tentar fazer isso, e se não der certo, eu faço qualquer outra coisa depois. Não é isso. É você saber, ser certeiro, né? É realmente ser o diferencial de saber como e o que vender para aquele paciente. Né? Exatamente. Já que você tocou no ponto das vendas, Lucas, o que é que você percebeu de diferente quando eu falo assim, ó, a gente tem 3 sistemas de cobrança, o primeiro é sessão individual, o segundo é plano de tratamento, o terceiro é por complexidade do caso. Eu foco muito dentro da formação em fazer vocês venderem esse segundo sistema, né, que é a venda de plano de tratamento. O que é que você sentiu de diferente quando você passou a fazer isso com seus pacientes? Cara, então vamos lá. Realmente, esse primeiro aí da gente vender individual, ele é ruim de várias situações. Primeiro, você já fica sempre contando que o paciente não vai faltar, né, para realmente ir no atendimento e te pagar. Segundo, se esse paciente, vamos considerar que ele é um bloqueio mecânico, e a gente sabe que a média de atender um bloqueio mecânico é ali uns 2 meses, cerca de 8 atendimentos, para realmente fazer tudo o que é preciso. Mas às vezes aquele paciente que melhora com 2, 3 atendimentos, ele vê uma melhora gigantesca com o movimento. Vamos ver, encontramos uma preferência direcional nele. Ele vai melhorar rápido. Aí o paciente faz 3 e fala, melhorei, não volto mais. E a gente sabe que em algum momento vai ter uma recidiva, vai ter um flare-up, e não vai ter desbloqueado o tanto que deveria, não vai ter feito tudo que deveria, condicionado ele para voltar para a sua rotina, e aquilo vai voltar. E aí ele fala, fui em fulano, fiz 3 atendimentos, 4 atendimentos, melhorou, mas depois voltou, então não serviu para nada. Então, não te dá uma margem ali de tempo para trabalhar com o paciente. Então, quando a gente vende um plano de atendimento, não é simplesmente aquele caso, mas o paciente já pagou um tanto, olha que beleza, já temos o dinheiro aqui. Tem essa parte que é boa também, mas o principal, além da gente, quando a gente vende esse plano, a gente sabe pelos sintomas do paciente, o prognóstico dele, né? E a gente sabe, olha, esse prognóstico aqui melhora em tantos meses, mais ou menos em tantos atendimentos. Isso te dá uma margem para trabalhar exatamente no que eu falei dos possíveis flare-ups. Né? Uma coisa é você vender um plano de tratamento de 6 meses para o paciente, não quer dizer que ele vai estar ali só subindo, melhor, 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 não. Em algum momento, e eu já acostumei com isso, já aprendi, você tem que avisar para o paciente, olha, você que tem dor crônica, bem provavelmente em algum momento, sendo como é que fala? Algo que vai startar aquela dor ali, seja algo físico ou emocional, você possivelmente em algum momento vai ter um flare-up. Então, te dá margem para aquele pessoa possivelmente dar uma piorada, você prepara ele emocionalmente para aquilo, você passa a informação para que quando isso aconteça, ele não desespere, ele não acha que inflamou tudo de novo, que o tratamento foi todo por água abaixo, e dá tempo, mais uma vez, de você voltar ao que é desesperado, que é voltar àquela melhora. Né? Então, é uma margem de tempo ali, de segurança para você tratar o paciente e não ficar à mercê dele só tentar melhorar, coisa que normalmente não acontece. Né?
Lucas, assim, importantíssimo o que você falou, mas como era a mentalidade antes de você ter acesso ao BeExpert? Quando tinha essas oscilações dentro do seu tratamento, como é que você se sentia e qual é a tomada de decisão que você tinha na época? Pô, era mais ou menos o seguinte. Você, por dentro, você tá tipo assim, pô, fudeu. E por fora você tá tentando manter o paciente, nó, vamos ver o que pode ter acontecido. A gente Sim, pode ter sobrecarregado, pode ter acontecido isso. Eu nunca tocava no assunto emocional do paciente, porque hoje em dia a gente sabe que essa parte ela pode integrar muito a piora de um flare-up ou realmente a dificuldade de uma melhora para o paciente. Né? Eu não, nem tratava esse assunto com ele, essa parte emocional. Então eu sempre achava que era realmente algo físico. Nossa, será que bloqueou tudo de novo? Vamos tentar voltar lá pro que a gente voltou. Estava evoluindo, evoluindo, evoluindo. Agora piorou de repente, teve um flare-up. Vamos tentar voltar lá para o início e ver se responde de novo. Vamos torcer para que isso aconteça. Ou eu tentava mudar completamente a forma de tratar o paciente. Ele estava evoluindo com determinadas técnicas. Poxa, agora parou de funcionar. Vou tentar usar outras agora. Era realmente um pouco mais complicado, era um pouco mais confuso, para falar a verdade, até para mim, que já tinha uma certa bagagem enquanto o paciente dava essa piorada e sabia o que eu ia fazer em sequência. Então era sempre mais complicado. E principalmente que eu trabalhava sempre no atendimentozinho individual ali, no sentido de vender uma por uma, dava uma piorada, às vezes voltava só mais uma vez ou nem dava. Pessoa, piorei tudo de novo, vou no médico e vou ter que tomar remédio e nunca mais voltava. Então eu perdi muito paciente nisso, de não saber explicar essa situação para o paciente, organizar esses possíveis flare-ups e preparar ele para isso, né? E ter a minha preparação emocional ali também junto. exatamente. Show de bola. Agora vamos tocar em um assunto um pouco delicado, Lucas, que eu vou deixar você muito é, aleatório para falar o que você realmente pensa a respeito, tá? Uhum, Claro que eu não quero que você cite nomes nem nada de ninguém, mas a gente sabe que isso acontece porque é uma dúvida comum dos alunos que entram aqui na uhum, formação de Expert, né? Lá dentro eu falo assim, ó, gente, se você já fez o curso tal, tal e tal, por favor, tente esvaziar o diacho do copo para assimilar o que eu estou falando. E aí eu quero saber a impressão de você enquanto aluno, né? uhum. Por que que você acredita ou não acredita, né? Que você não pode misturar essas metodologias de três letras com o mercado com o que eu ensino lá dentro. O que é que você vê na prática clínica e no seu raciocínio para que essa coisa não possa se misturar? Entendi. Bom, eu também sou realmente do time que não é bom misturar, sabe? É claro que uma coisa é misturar, outra é você agregar cursos e saber realmente quando utilizar, que é basicamente o que a gente aprende no BeExpert, principalmente na mentoria ali. É aquela situação. Quando você pega um curso de três letras, que eu já cheguei a fazer um, antes de te conhecer, eu já tinha feito, e é aquela situação. Ensinou algumas coisas e pronto, toma o assunto. Se não resolver com isso, não resolveu, pronto, acabou aí. No seu caso, quando a gente vê ali no BeExpert, a intenção é o quê? Você tem diversas maneiras de tratar o paciente dentro desse prognóstico, que você vai saber avaliar, identificar aquela situação, qual técnica ou qual que vai ser o caminho a ser seguido com aquele paciente. Então, a intenção é o seguinte: se você sabe manipular, sabe mobilizar, mas aquele paciente tudo diz que não precisa, é manter o hands-off. Você vai orientar o paciente para que ele consiga fazer um exercício em casa, vai trabalhar um pouquinho e explicar aquela questão emocional ou outros fatores que podem estar associados à dor dele. Você vai ter muito mais o que juntar e agregar de uma forma realmente convincente ali para o paciente, para fazer sentido, do que você pegar várias técnicas, por exemplo, o paciente está com dor, eu vou tentar desbloquear mecanicamente, mas independente do resultado, se for ruim, se for bom, eu ainda vou lá e vou manipular depois. E ainda, se o paciente tiver um pouco de tensão neural, eu, independente do que aconteça, eu ainda vou alongar ali, fazer um LTT da vida. Não é isso, você sair tacando um tanto de informação para o paciente. Você tem que ver individual. Pega uma técnica que você aprendeu, utiliza ela, explora o máximo dela para saber se realmente aquele paciente ele vai ter a necessidade ou não. E é claro, dentro da formação aí do BeExpert, você aprende várias maneiras de tratar a dor daquele paciente e você, aos pouquinhos, principalmente com a prática clínica, você vai tendo a noção de quando mais ou menos é para utilizar
aquela técnica com aquele paciente, ou ainda não está no momento, você vai tentar outra coisa, vai encaixar algo diferente a mais. Então, é realmente uma diferença gigante no que a gente vê antes, no que a gente vê em outras formações e misturando elas, que normalmente tende a não dar resultado, porque a gente vê no BeExpert, que não é pegar um tanto de informação e tacar, um tanto de técnica e tacar para o paciente. Você tem uma linha de raciocínio, você tem uma lógica para quando e quando utilizar cada exercício específico ali. Ele basicamente isso tudo. Exatamente. Eu brinco que, às vezes, quando a gente mostra a possibilidade da resposta sintomática intrateste de movimento e que aquilo prevê uma série de coisas que podem acontecer depois, a gente tem mais assertividade na seleção do próximo movimento. E aí rola aquela pulada de etapa intencional. Ó, eu tô pulando 3, 4 movimentos aqui por causa disso. Não aquela pulada de etapa aleatória porque eu não sei mais o que fazer, ou porque o tempo da consulta está acabando e o desfecho do paciente ainda não mudou e vamos ali meter mão, fazer quiropraxia, etc, etc. Então é uma coisa que eu diria que é mais orquestrada, vamos dizer assim. Agora, Lucas, em relação à mentoria, né? Você entrou na formação BeExpert, você renovou por mais um ano, não é isso? Exatamente. Fez a renovação, está no 2º ano comigo, gratidão demais. E além de renovar, você subiu para a mentoria. Sim. E aí eu quero saber quais foram as razões que te fizeram, vou subir aqui, tá na hora, vou para a mentoria. Uma vez dito as razões pelas quais você decidiu subir, o que é que você está vendo de diferente do próprio BeExpert? Por que eu pergunto isso? Porque tem muito aluno da formação BeExpert que pensa assim, cara, mas eu não terminei os desafios, não tá na hora de eu subir para a mentoria. Cara, mas eu ainda não assisti 100% do BeExpert, não tá na hora de eu subir para a mentoria. O que é que você teria para falar para esse povo, Lucas? Então, vamos lá. Então, falando de mim, eu sempre fui uma pessoa extremamente tímida, desde sempre, e com certeza estou conseguindo quebrar muito isso. Estou fazendo uma live, né? Já mudou completamente a situação. Mas se a gente for considerar, eu acho que essa timidez ela foi me atrapalhando um pouquinho ao longo dos anos. Eu era ainda bastante tímido, mesmo na formação lá da minha faculdade. Então, chegou uma hora que ela começou a me atrapalhar. Eu tinha realmente aquela dificuldade de comunicação, a dificuldade de interagir com o público. Então, no final das contas, eu não conseguia evoluir, eu não conseguia passar o que eu queria para cada um. Então, chegou um momento que eu não estava para frente, eu estava desanimado com tudo. Então, eu tinha feito a formação, eu estava passando por uma série de situações de ter um tempo realmente um pouco mais escasso para os estudos, coisas que eu sempre gostei dentro da minha área. Quando eu achava alguma coisa que eu gostava, eu falava, poxa, isso aqui eu vou estudar, porque realmente é algo que eu gosto, eu vou conseguir mostrar isso para o meu paciente depois, tá? E em algum momento eu vou receber isso em forma de grana. Mas se a gente for considerar, eu tinha realmente essa trava de conseguir evoluir. Então, chegou aquele momento que eu tinha que dar o próximo passo, né? Eu tinha que dar o próximo passo. Eu falei, pô, eu tô pagando aqui o BeExpert por questão de tempo e não sei mais o que. Hoje em dia, como é que fala? Se a gente for considerar a minha psicóloga, ela está conseguindo me ajudar a ver isso. Tantas crenças, tantos problemas ali envolvidos que dificultam a pessoa realmente de crescer, porque às vezes a trava está na própria pessoa. É você falar, poxa, às vezes o meu problema de falta de tempo é exatamente porque eu tento trabalhar demais, recebendo pouco, recebendo menos, porque eu ainda não consigo integrar todo o conteúdo ou integrar todo o resultado que eu gostaria e eu não consigo atrair paciente suficiente. Então, por exemplo, é muito caro, eu não vou gastar o dinheiro com isso. Poxa, mas é um investimento. É você investir em algo que você vai você vai conseguir entregar um resultado melhor para o paciente, um resultado mais rápido. Você vai ter uma facilidade maior de comunicar e automaticamente vir mais paciente para você por causa disso. Então, você achando que você ia gastar dinheiro em alguma coisa, na verdade você está investindo para lá no futuro você ter mais tempo. Mais tempo por quê? Porque você vai precisar trabalhar menos, porque você consegue dar mais resultado e você consegue cobrar muito mais. Então, tem muito esse caso também. Então, para aqueles
pacientes que falam, poxa, eu ainda não finalizei o desafio, poxa, eu realmente ainda não sei, eu não fiz todo o B-Expert. Quando realmente a gente propõe a investir mais na nossa formação, então eu vou pagar tanto ali para subir para a mentoria, já é um gás a mais para realmente você falar, poxa, tem que fazer o meu dinheiro valer a pena, e eu acho que está aqui uma solução para um futuro que eu quero melhor, um futuro com mais tempo, um futuro com mais dinheiro, e mais tempo, isso é importantíssimo, pessoal, mais tempo para quê? Mais tempo para fazer uma atividade que eu gosto, mais tempo para descansar, mais tempo para estar com a família, com os amigos. Você pode utilizar esse tempo da maneira que você quer. Então, quando você está ali, eu ainda não terminei a formação, poxa, você não precisa de todo aquele conteúdo ali para subir. Você pode fazer junto, até mesmo porque muito do que a gente chega ali na mentoria, que a gente vê muita parte mais complexa, os casos mais complexos e crônicos, a gente, poxa, travei, esqueci isso, eu vou ter que voltar lá na mentoria para Exatamente. rever aquele caso. Então você vai estar andando junto. Você não tem que subir para a mentoria só quando você já tem 100% daquilo lá feito, não. Você vai ter uma ideia muito boa ali no BeExpert, sobe para a mentoria, surgiu dúvida, volta para o BeExpert. Tem muita coisa ali que teoricamente é básica, mas é a chave para você conseguir resolver um caso complexo lá na frente, né? E um adendozinho naquela questão do dinheiro, quando a gente fala, eu acho que eu tenho que dar o próximo passo. É igual você fala, é julgar ali o boné, você fala o boné para o outro lado do muro, né? A gente tem que ir lá para realmente pular o muro e fazer a diferença, é você dar o próximo passo. A mesma coisa acontece com os nossos pacientes. Tem hora que a gente pensa, eu vou cobrar tão pouco, porque eu já acho caro, eu ia ter muita dificuldade disso e etc. Às vezes a trava de cobrar mais está em você. Você acha que seu paciente não vai ter dinheiro ou ele não vai dar um jeito ali para pagar o seu tratamento que você julga ser muito caro, mas para ele pode não ser. Ele pode ver valor no seu tratamento e falar, é aqui que eu vou melhorar e eu vou gastar, eu vou investir o meu dinheiro naquele profissional que ele parece ter ideia no que ele vai fazer. Então, às vezes, o paciente ele vai ter um investimento alto ali em você, porque sabe que você tem uma teoria, uma prática boa para dar um resultado de volta para ele. Exatamente. E ó que louco, eu separei até algumas coisas na sua fala aqui para a gente colocar. Perdão aí, foi o tripé que bagunçou aqui. Para a gente conversar mais um pouco sobre isso, ó. Trava mental, né? Sobre a crença sobre cobrar mais. É, mentalidade, porque na verdade você fez um ajuste brutal de mentalidade aí. Eu acho que isso se deveu bastante ao workshop que você se inscreveu, né? Você fez os Sim, dois, não foi, Flávio e foi. Tatiana? Então, Exatamente. ô louco, o que é que o fisioterapeuta que está assistindo tem que entender? A gente já constatou que não são as habilidades técnicas que te fazem crescer profissional e financeiramente. Definitivamente. Vamos supor que você nasceu numa família de milionários, fazendeiros, agropecuários, engenheiro, médico, advogado, enfim. Você tem grana, tem bala na agulha. Você viaja para fazer as melhores pós-graduações no grandes centros brasileiros, você faz fellow nos Estados Unidos, você volta para cá. Se sua comunicação não estiver ajustada, se suas habilidades sociais não estiverem ajustadas, e se você não tiver consistência, não adianta. Não chega paciente. Né? Então você fez um ajuste de mentalidade sensacional, que houveram frutos que a gente já vai conversar no mês passado, que você mandou a declaração, né? Então isso é muito positivo. E uma analogia que eu gosto de usar é do fisioterapeuta pato, né? O fisioterapeuta que decide, olha, eu vou atender orto, eu vou atender UTI também, porque é o que abriu a porta, eu vou atender neuro também. Então ele decidiu andar, nadar e voar. Por isso ele não faz nada direito. Ele não Exato. consegue concentrar as energias para virar faixa preta de uma coisa só. Então eu defendo muito isso. E a questão do aquário é o seguinte, às vezes o fisioterapeuta ele não sabe que existem esses casos complexos. Ele está acostumado com desarranjo, com Uhum. obstrução, com bloqueio de movimento, com aquela regrinha de predição clínica do paciente que com manipulação melhora 95%. Vai lá, faz um estalo mágico, o paciente sai melhor. Então ele está acostumado com coisa fácil. Só que os pacientes fáceis, ele tem vizinhos, familiares, colegas, Exato. que são aqueles casos complexos de dor crônica que vão ouvir seu nome ventilar nos quatro cantos e vão chegar até você. E aí o bicho começa a pegar.
Então, eu brinco com aquário porque eu pego você dentro de um aquário e jogo você no oceano para te dar um mar de 17 possibilidades diagnósticas a mais do que o bloqueio de movimento, para Uhum. vocês saberem abordar. Então, isso aí eu acredito que realmente faz a diferença. Quando você falou da questão do cobrar mais, e aí você pode colaborar, né? Se você discordar ou concordar, não tem problema nenhum. Eu acredito que, cara, se eu tô segurando a mão da grana para investir 5, 7, 10, 15 mil reais num programa educacional que colegas seus já entraram e já fizeram o dobro disso aí, o triplo disso aí, como é que você vai ter peito para cobrar um valor a mais do seu paciente? Porque você está achando caro uma coisa que vai te desenvolver, automaticamente quando você der seu preço, você já pensa, porra, é caro demais, o paciente não vai pagar. E isso muda completamente sua linguagem corporal, sua comunicação não verbal muda, porque você fala com insegurança, as microexpressões mudam e o paciente começa a bater o balelômetro pro lado, ó, esse cara só quer meu dinheiro, ele não sabe como me ajudar. Então, o que você tem a falar sobre isso aí, Lucas? Então, Caião, é exatamente isso. Essa questão da. Quando você tem a confiança e você sabe o que você está fazendo ali naquele momento, é claro, tudo é treinável, tá, pessoal? Mas se a gente for considerar, voltando lá na subclassificação, se eu sei o que o paciente tem e quanto tempo ele vai, em quanto tempo que ele vai ficar melhor, eu vou ter que vender aquele plano para ele. Então, se eu já tenho aquela ideia já definida na minha cabeça, paciente tal tem esse diagnóstico, o tratamento é tanto tempo. Eu vou conseguir vender isso com mais tranquilidade. Eu não vou ficar afobado, eu não vou ficar preocupado, porque eu sei que é aquilo que o paciente precisa. E eu não vou dar, igual você falou, essas microexpressões de forma negativa, a ponto dele falar, poxa, parece que não é isso não, ou talvez ele quer só meu dinheiro, talvez vai ser só mais um, porque às vezes esses pacientes realmente já fizeram 1 milhão de outros tipos de tratamento, mas que nunca foram os pacientes nunca foram bem avaliados igual eles são por nós, né? Que realmente sabe o que está fazendo e não vai olhar só para o paciente como um bloqueio mecânico ou uma degeneração ou um processo inflamatório, uma tendinite, né? Então tem essa diferença gigante. A gente tem que saber o que a gente está... Primeiro tá assim, ciente do que você está fazendo, ter aquela confiança e treinar. Treina na frente do espelho como é que você vai vender para o seu paciente até aquilo ficar da forma mais que não demonstre nenhum tipo de medo. Você simplesmente vai lá e olha, o meu tratamento é X, você não gagueja, você não demonstra nenhuma reação de, assim, você passa para o paciente, o valor é X, mas dá para dividir, mas você pode fazer isso, fulano. Mas a gente pode dar um desconto. A pessoa nem abriu a boca, você já está dando desconto. É você não ter esse medo de falar o preço. Até mesmo porque quando a gente começa a cobrar e a gente tem aquela confiança, a gente vai ver que tem muitos pacientes que realmente pode ser até bem mais humilde, mas a pessoa pediu ajuda ali para os familiares, pegou um dinheiro em algum local ali que ele tinha guardado e às vezes a pessoa chega lá, olha, o valor disso aqui é 3K. A pessoa vai lá e fala, toma, ela tem aquele dinheiro. Não é. Como é que fala? As pessoas não estão com essa grana toda. Realmente, a gente está no Brasil, mas vai ter muita gente com condição e algumas pessoas que não têm condição, mas eles viram qualidade no que você fala, valor no que você está falando, e vai confiar e realmente vai investir aquele dinheiro em você. É isso tudo. Exatamente. Ó, eu tenho dois relatos, Lucas, sobre isso, que foi de tremer minhas pernas na primeira vez que eu ouvi. Um paciente que chegou na cadeira de roda com crise de dor lombar irradiada para a perna e que mora num bairro aqui de Salvador. Esqueci agora o nome do bairro, rapaz. Não, Mirantes de Piripiri. É um bairro que não é tão favorecido aqui, mas o forte desse bairro é o comércio. Então tem pessoas muito ricas e a maioria, né, muito pobres, né? E era o caso dele. E aí ele me falou que durante um ano ficou pedindo R$ 50 por mês de cada familiar para juntar grana para pagar meu tratamento, porque ele achava que só eu conseguiria resolver o problema dele. Então, perna bamba por quê? Porque poderia ser que eu não resolvesse, Uhum. mas perna bamba também porque, caramba, isso é que dá prioridade. Caramba, o que é que você viu em mim? Então, ele simplesmente assistiu uma live minha onde eu praticamente descrevi
a história dele no relato da live. Então, por isso eu bato tanto na tecla com vocês sobre os marcos evolutivos lá dentro. E o outro relato é de um paciente que simplesmente vendeu o celular para pagar meu tratamento. Então, é o que eu brinco, ó. Se você sabe o que você está fazendo, o dinheiro não é o problema. Porque as pessoas se endividam para botar o iPhone no bolso. As pessoas se endividam para comprar notebook. As pessoas se endividam para meter a TV no quarto, para trocar de carro, para ir para Gramado, Noronha, Maragogi, etc, etc. Porque naquele momento é prioridade para as pessoas. Então, o marketing que eu ensino a vocês é simplesmente a arte de colocar o seu serviço como prioridade na vida do paciente. E não tem nada de desonesto nisso. Não tem, não. Né? Desonesto é você ter o marketing inteiro, mas não ter o conteúdo para transformar aquele marketing em resultado. Aí o paciente vem para a primeira consulta, até te paga, mas a partir do segundo encontro, ele começa a... comprei gato por lebre. Então, isso o que você falou é muito importante para o fisioterapeuta entender, ó, não é só um curso de técnica. Você não vai aprender terapia manual, técnica tal, técnica... É um curso de crescimento profissional. Você vai aprender negócio, você vai aprender growth, você vai aprender comunicação, etc, etc, etc. 2 pontos antes da gente ir para a consideração final, Lucas. Sim. Como é que está sendo para você? Porque, assim, o curso e a mentoria são 95% hands-off. Uhum. Como é que está sendo para você o desmame da terapia manual dos pacientes que estavam acostumados a receber isso para você? Como é que você está fazendo esse processo aí? Então, Caião, realmente eu sempre gostei muito da terapia manual, mas acabou que quando eu fiz o curso de quiropraxia, há alguns anos atrás, eu fiquei um pouco triste por 2 situações. O primeiro, o professor era realmente muito bom e ele mostrava a quiropraxia de verdade, sem balela, sem perna curta, sem manipula qualquer coisa e subluxação e tá bom. Ele ensinava realmente de verdade. E acaba que eu já fui na expectativa que eu ia, como é que fala? Sair estourando, vamos manipular tudo, qualquer coisa vai melhorar. Então, quando eu fiz o curso, eu treinei mais, eu utilizava mais, às vezes sem aquela necessidade no paciente, mas para pegar a mão realmente. E agora eu vejo que basicamente todo o meu tratamento ele é hands-off, que seja com alguma preferência direcional, que seja com as orientações gerais de exercício, orientação da pessoa, exercício específico, exercício que a pessoa vai replicar em, como é que fala? Como uma caminhada, como voltar para uma atividade física, fazer alguns agachamentos, exercício geral que a gente pode passar, mas específico para aquele paciente. O tanto de consideração e do make sense of pain, né? Mostrar para a pessoa que a dor não é só desgaste, degeneração, inflamação e tendinite. A dor vem muito mais disso. Em alguns casos de dores crônicas, o emocional está extremamente envolvido, né? Então, eu praticamente não utilizo a mão mais, porque realmente não tem necessidade. Tanto que às vezes eu brinco que eu perco alguns pacientes, mas pelo menos eu sei que eu não fiz o errado, né? Que é aquele paciente que entra e fala, poxa, você é quiropraxista, você atende com as manipulações. Eu falo, olha, você deve ter me conhecido. Não, deve não, a pessoa, eu vejo que a pessoa já me procurou pela rede social, por exemplo, tem um vídeo ou outro de manipulação, mas a maioria não é. Mas a pessoa vê aquilo e fala, quiropraxia, eu quero fazer, estralar, me falaram que é bom, vi aí por aí que em alguns vídeos que é bom. E aí a pessoa me procura e fala, olha, a manipulação ela serve para isso, isso e aquilo. Hoje em dia eu utilizo muito pouco porque a forma que eu trabalho é essa e tem dado um resultado ainda melhor, porque a quiropraxia você depende da mão da pessoa, a terapia manual você fica ali dependente do fisioterapeuta, a forma que eu trabalho é essa. Aí um paciente ou outro fala, tá, não é para mim, aí beleza, eu dei o meu máximo, eu não precisei não, vamos lá para você ver, vamos estralar sim, tá? Já teve paciente que eu falei, olha, eu não trabalho dessa forma, mas vamos marcar uma avaliação para eu te avaliar, te mostrar como que é o meu trabalho, e se precisar, a gente vai utilizar. Eu não falo que eu não utilizo, eu utilizo sim as manipulações, tanto que você viu no vídeo lá. Mas se não tiver necessidade, você vai sair melhor, e eu acredito que se você sair melhor, você vai estar satisfeito sem a manipulação.
E esse sair satisfeito, você vai sair satisfeito sabendo o que fazer em casa, sabendo o que fazer no restante do dia. Então, até que eu não tive uma dificuldade tão grande de sair da parte do hands-on para o hands-off, não. Eu já, assim, foi meio que natural para mim. Eu absorvi muito bem isso, foi bem libertador, para falar a verdade. Show de bola. Muito bom. E isso, assim, é uma total violação de expectativa para a maioria dos profissionais. Hoje, se eu abrir meu direct aqui, eu recebi 7 mensagens de fisioterapeutas diferentes e uma delas falou assim, ó. Vou até abrir aqui agora. Oi, Caio, boa tarde. Queria mais sobre informações sobre o seu curso e sua mentoria. Pode ser por aqui mesmo? Que tipo de informação? A principal informação é sobre o conteúdo do curso, porque já trabalho com Pilates, etc, etc. Mas não tenho tanta experiência em terapia manual. Você ensina terapia manual? Então, nossa, eu não digo assim que, pô, eu vou gastar energia explicando tudo isso, não. Sabe por quê? Porque eu acredito muito que a gente tem duas formas de aprender. A primeira forma é aprender pela oportunidade. Olha, tá aqui Caio te dizendo que tudo que ele faz com a mão tem um outro jeito de fazer, com efeito igual ou até melhor, e sem te gerar dependência, te dando Uhum. completa autonomia do profissional que você procura. Beleza, é a oportunidade. Eu quero vivenciar, eu tenho o direito de vivenciar. Eu quero lotar minha agenda com aqueles estalos mirabolantes, cinematográficos, fazer anúncio no Instagram, bombar meu consultório de paciente. Só que quando o caso complexo chega, eu brinco assim, ó. Todo mundo tem um plano até tomar um soco na cara. Mike Tyson. É uma frase célebre que é falada pelos 4 cantos do mundo aí. Porque quando esse quiropraxista, esse osteopata que tá bombando, usando a mão, pega um caso complexo que olha assim, caramba, você era a minha última esperança, aí ele começa a dormir inquieto no travesseiro. E dessa forma não é mais oportunidade. Agora o paciente, o fisioterapeuta está aprendendo na dor. E quando o paciente o fisioterapeuta está passando por essa dor, minhas informações são muito melhor internalizadas por ele. Tanto é que eu não sei se você acompanhou, Lucas, mas essa semana você é o 4º entrevistado do podcast Sim, e os 3 anteriores falaram, Caio, e teve um momento que eu parei de te seguir, porque pelo amor de Deus. Então, porque eu prefiro até que você vivencie o que você quer vivenciar para depois estar com flexibilidade psicológica para aceitar as informações que a gente tem para dar, né? Então, massa esse relato do desmame da terapia manual, porque às vezes é uma barreira para o fisioterapeuta. Ele não quer trocar. Tem fisioterapeuta que, meu Deus, mas os quiropratas da minha cidade estão bombando. E antes é, eu era muito elogiado e agora o paciente está me dizendo que está comprando gato por lebre. Cara, mentalidade, consciência. É o que eu falo sempre. Ó, você está mudando a metodologia de trabalho para atingir determinado resultado. Tá claro sua missão, tá claro sua visão, tá alinhado com seus valores. Segue o barco porque vai piorar antes de melhorar. O paciente não está acostumado com isso. exato. Eu passei por isso também. Todo mundo passa por isso. Então, muito massa esse seu relato. Agora, a penúltima, Lucas, é sobre a transição, né, do convênio para o particular. E já com a pergunta final, que seria o que é que você pode falar, em específico, ou em números ou em porcentagens, sobre o seu resultado financeiro depois desses 2 anos de B-Expert e depois desses 4 meses de mentoria aí. Tá? Desmame não, transição do convênio para o particular e resultado financeiro. O que é que você pode falar para a gente aí? Bom, esse desmame foi sempre mais complicado, porque, igual eu falo, eu comecei desde o estágio atendendo ali, sempre pelo convênio, aí eu me provia sempre do convênio. E acaba que eu falava, poxa, eu estou atendendo, eu estava fazendo cursos, mas não tinha muita oportunidade, não colocava tanto em prática ali por ser em convênio. Então chegou uma hora que eu falei, poxa, tem tanto curso que eu tenho e eu ainda só atendo pelo convênio, fica sempre naquela mesmice, não vai melhorar, parece que não, porra, não vai, não sai do lugar. A condição financeira não melhora, né? Aquela liberdade do tempo que eu falei, não tem, porque parece que tem que sempre atender 1 milhão de pessoas. Então a tendência foi realmente essa dificuldade de transição que foi aos pouquinhos, meio no sofrimento, mas foi com muita vontade e com a ajuda da minha esposa para a gente realmente saindo disso tudo, para conseguir evoluir, para conseguir
um valor melhor ali atendendo pelo particular, conseguindo mostrar o máximo de resultado que eu posso ter para o paciente, atendendo ele individual e utilizando um caminho lógico, uma linguagem assertiva para ele, né? Então funcionou muito bem. Quando as coisas funcionam realmente é muito bom, mas igual você falou, normalmente as coisas pioram bem antes de melhorar, né? É um pouco mais complicado nesse quesito aí. E qual foi a segunda pergunta, Caio? Em relação, massa, falou da transição particular, de quão complicado foi, mas por que eu estou perguntando isso? Porque a pergunta final é justamente sobre o seu resultado financeiro. Sim, E o resultado financeiro que você deu foi sem um convênio. Então, exatamente. querendo ou não, a transição ou a integração do convênio com o particular aconteceu. O primeiro passo foi dado. Então, a Exatamente. pergunta final seria essa. O que é que você pode falar, ou em números ou em porcentagens, Entendi. sobre o que o BXpert, nesses 2 anos de acesso e nesses 4 meses de mentoria, deram para você? Entendi. Então, Caio, se a gente for olhar em porcentagem, foi basicamente 300 a 400% a mais de valor de particular que eu recebo hoje em dia. Né? Então, 3 a 4 vezes o valor. É claro, isso vai oscilar de acordo com cada mês. Mas uma coisa que eu falo também que é o seguinte: ah, Lucas, você ganhava X, agora você ganha 3, 4 vezes mais. Tá bom? Não, eu quero ganhar mais, porra. Eu quero ganhar bem mais. Né? Vamos botar a Dilma aí, chegou na meta, dobra a meta, independente qual seja. E É porque, uma coisa importante. e Hã? porque você viu lá dentro que é possível, né? E é Tem possível, colegas fazendo, né? exatamente. Tá comprovado. Tem gente lá que consegue, você conseguiu. Então a intenção é sempre essa. Vamos botar um exemplo aqui. Se antes eu ganhava R$ 500, agora eu ganho 5.000, porra, melhorou 10 vezes aquilo ali. Beleza, é muito bom. Agora, vão mais. Aí você lutou, conseguiu de todas as formas, você ganha 10.000. Ótimo. Pô, 10.000 para mim tá muito bom. 10.000 para mim, eu consigo fazer as viagens que eu quero, eu consigo comprar o que eu quero, eu consigo ter o lazer que eu quero. Mas, no geral, vamos pensar sempre assim: se você chegou no patamar que você queria, 10.000, se você pensar, vou estagnar aqui, para mim tá bom. Vai chegar uma hora que vai começar a cair, não adianta. Se você não está subindo, você está descendo, tá? Então, luta para melhorar, porque caso você não melhore, pelo menos você vai ter certeza que você vai estar ali estagnado naquele valor que tá sendo conveniente para você. Mas a gente às vezes consegue surpreender. Porra, já cheguei no patamar muito bom para um fisioterapeuta ganhar ali com atendimento particular. Aí, mas eu vou gastar mais, eu vou investir mais tempo, eu vou fazer mais isso e aquilo, vou fazer acontecer. E você consegue ganhar ainda mais, você se surpreende com o seu potencial. Né? Isso aí só vai acontecer se você realmente dar a cara a bater e tentar. Não tem jeito. Né? Excelente. Até porque, Lucas, eu estava olhando aqui na internet, a inflação hoje está 3,93. Isso quer dizer o quê? Que você pegar os 12 meses aí de 2024 e bater 10 mil todo mês para fechar 120 mil anual, em dezembro, seus 10 mil reais compram muito menos do que comprava em janeiro. Exato. Então, não existe estabilidade, rei. Por mais que você seja concursado do tribunal, etc, etc, do SARA, do Escambau A4, ou que você seja um empresário, vai haver volatilidade. É a sua mentalidade de trabalhar com o vale do seu faturamento para ter seu custo fixo pago. E quando entrar na média, você está no lucro. Quando subir a média, você está ainda mais no lucro. Exato. E fazendo o dinheiro trabalhar para você. Então, a gente tem que ter essa mentalidade. Você falou muito bem. Se você não está crescendo, você está descendo. Antes das considerações finais, o João Vitor, fisioterapeuta, acho que lá de Sergipe, perguntou aí. Vamos ver se você consegue colaborar. Muito bom esse relato, já passei por isso. Tive um paciente que fiz o atendimento com disfunções na cervical, dou irradiada para o braço, tratei com MP, deve ser movimento de preferência, de uma outra escola aí, e orientação, e ela relatou que pensou que eu iria realizar massagem. Saiu do atendimento com 70% da dor reduzida e que não imaginava que o simples movimento iria ajudar tanto. Não foi bem uma pergunta, foi uma colaboração, né? Mas isso é o que a Sim. gente vive no dia a dia, né, não, Lucas? Sim, exato. Tem hora que eu falo e brinco com alguns pacientes que é o seguinte, com alguns pacientes não, falando com os próprios colegas, né? Que às vezes o paciente
você fez tudo que você podia, ele melhorou, ele teve uma melhora considerável com o que você fez, pode ter sido um movimento de preferência direcional ali, achou, o paciente saiu muito melhor, você não colocou a mão nele, você explicou uma porrada de coisa importante, interessante dele saber, ele estava saindo muito melhor, mas você ainda vê que o paciente está faltando uma coisinha, ele foi querendo uma manipulação. Tem hora que eu jogo a purpurina por cima, vou lá e manipulo, crack, pronto, ó, tá satisfeito? Ó, não ficou a mesma coisa, na verdade eu não falo, não ficou a mesma coisa, eu não faço isso não, mas eu faço ali, o paciente queria. Você conseguiu mostrar para ele que não precisava, mas você vai lá e deixa o paciente satisfeito, fica mais fácil dele realmente voltar em você, dele fechar um plano, ou dele sentir pelo menos uma confiança, ou ter uma conexão maior com você. Né? Não ia te custar nada. Aí você vai aos pouquinhos, é claro, tentando não fazer com que isso vire a rotina ou o atendimento inteiro. Né? E ele não tinha contraindicação também, né? Porque tem isso. Tem regra de Exato. predição clínica de insucesso para terapia manual. Uhum. Então a gente tem que rastrear tudo isso. E o que eu falo sempre é que existe um desmame natural. Você começa na fase de controle da dor, às vezes você vai ter que botar a mão mesmo no paciente. Né? Sim. Você vai para controle de movimento, para otimização funcional, recuperação da função, reatletização, você vai desmamar. O que era 80% manual, 20% ativo, se torna 60-40, 40-60, 20-80, até tá 100% movimento. 100% movimento. Então não tem nada de mais utilizar, mas contanto que se utilize com critério, tentando reverter um flare-up ou tentando fazer controle da dor logo no início, quando a fase irritativa está muito grande e o paciente não aceita nem sequer ser examinado, vamos dizer assim, né? Não existem critérios para isso. Bom, considerações finais para não tomar tanto tempo, a gente sabe que tem esposa e filhos aí esperando. Lucas, assim, o que é que você teria para falar aí para os fisioterapeutas que estão na boca, 15 de abril, virada de lote, preenchendo o formulário para entrar para o BExpert ou para entrar para a mentoria? Qual que seria o recado que você tem para eles? Então, para esse pessoal que está aí no quase, às vezes o problema do quase está em você, é um bloqueio psicológico que você tem ali que não te permite acreditar em você mesmo, acreditar que você consegue. Se várias outras pessoas conseguiram, em diversos locais do país, você também consegue. Você tem que querer, realmente com vontade, colocar, mentalizar lá no futuro. O que você quer para o seu futuro? Você quer uma liberdade financeira? Você quer mais tempo livre? Você quer ter uma condição de vida melhor? Você tem que começar por algum lugar. E, poxa, vale muito a pena. Essa mentoria ela vale muito a pena, ela é uma virada de mesa muito boa. Então, não tem para que você ficar com aquele medo do investimento, você vai ter ele de volta. Você vai conseguir aquela grana. E aí depende um pouco do individual de cada pessoa, pode ser um pouquinho mais rápido. Tem gente que, pô, em um mês já vendeu tudo que precisava, já teve o investimento de volta. Tem gente que demora um pouco mais. Mas é claro, o importante é você estar crescendo. Tá? Às vezes você está lá só ali no BeExpert, você já aprendeu muito, você já está realmente muito bom, você já está conseguindo uma quantidadezinha boa de dinheiro. Não parem não, evolui, tenta resolver problemas mais difíceis, problemas mais complexos, que você vai conseguir um investimento maior disso. Então, você precisa realmente dar o próximo passo. Tá? Seria basicamente isso. Gratidão, Lucas. Falou bem demais, viu? Tá completamente destravado. Com Né? certeza. A galera de Betim aí, Minas Gerais e adjacências, toda semana tem live no Instagram de Dr. Lucas Chaves e muito conteúdo aí no Instagram, viu? Parabéns por sua evolução. Só Valeu. esperar agora, 10 a 13 de julho, nosso evento presencial, para a gente dar esse abraço de 3 minutos aí. Com Viu? certeza. Um Gratidão, abraço a todos os mestre. mentorados lá. Muito obrigado aí pelo seu tempo. Um abraço e qualquer Eu coisa, que chama de agradeço, novo. Tayão. Valeu a oportunidade aí, um Um abraço. Falou abraço. para todo mundo. Tchau, tchau.